Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste mês de outubro de 2023. Iniciamos mais um novo mês e o tema para o mês de outubro é dedicado às missões e ao Santo Rosário. Segundo a intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, outubro é dedicado ao Sínodo. Rezemos pela Igreja para que adote a escuta e o diálogo como estilo de vida a todos os níveis, deixando-se guiar pelo Espírito Santo em direção às periferias do mundo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco e uma Salve Rainha, colocando-nos consagrados a Nossa Senhora para este mês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra do dia. Nesse dia 4 de outubro de 2023, quarta-feira, nós fazemos memória a São Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Cor litúrgica branca, certo? Gente, por favor, não troque o dia de hoje para pegar bênção, só a bênção para o seu cachorrinho, seu gatinho, seu hamster. Aqui na cidade teve a bênção para os animais, eu acho muito louvável, quem sabe é uma forma também de atrair as pessoas para uma real conversão, mas só buscar bênção pela bênção pro seu petzinho, eu acho que é muito raso pensarmos em São Francisco, né? Então, veja bem, assim como Santo Antônio de Pádua, Santa Rita de Cássia, Santa Edviges, que vai ser ainda essa semana, acho que é dia 8, né? Acontece o quê? Não vamos reduzir, vamos cuidado com os reducionismos que temos feito com relação aos santos. Porque o ser humano gosta de fazer um reducionismo, né? Eu vou pegar a benção pro meu hamsterzinho, viu lá o rapaz, né? Levou o hamster, coisa mais fofinha. Só que assim, meu querido, tudo bem você pegar a benção pro seu hamster, mas você já pensou em participar da missa em honra a São Francisco? Né? São Francisco não pode ser reduzido a só um santo dos pets, pelo amor de Deus. São Francisco de Assis foi um místico. Existe um livro, As Obras Completas de São Francisco, é um livro até fino, né? Eu nunca cheguei a ler, mas deve ser tipo coisas mais poéticas, né? Coisas místicas. É só ver, só quem leu a oração de São Francisco de Assis, que virou música, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Quem nunca leu, ouviu recitado, declamado na missa, sempre, always, né? É a oração mais conhecida de São Francisco, né? Você pode fazer uma experiência também de São Francisco de Assis, você que é inclinado ao carisma franciscano, esse é o mês que você deveria dedicar para São Francisco, né?
Para este mês, eu estou dedicando a Santa Teresinha do Menino Jesus e também São Cardeal John Henry Newman. Ai, é tão difícil falar esse nome, né? Mas é o Cardeal Newman que é santo. Ele é santo recente, então eu vou fazer um jabá pro Cardeal Newman, né? Mas talvez pro ano que vem eu acabe fazendo só do São Francisco de Assis, porque é o mês dele. Esse é o mês de muitos santos mais contemporâneos, santos da Idade Média, como São Francisco de Assis, mas tem vários, né? Como eu já falei, vou repetir. Começou com Santa Teresinha do Menino Jesus, os Santos Anjos da Guarda, São Dionísio Areopagita, São Francisco de Assis. Dia 5 é São Benedito Santa Faustina, Nossa Senhora do Rosário. Dia 9, São John Newman, que é o cardeal, né? Tem o Beato Carlo Acutis, tem São João 23, o Papa Bom, Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresa d'Ávila, Santa Margarida, aqui não sei porque que eu coloquei, mas deve ser de Santa Margarida Maria Alacoque mesmo, Santa Edviges, Santo Inácio de Antioquia, São Lucas Evangelista, dia 22, São João Paulo II, que um dia, bom, ele é papa, então eu acho que não vai virar doutor da igreja, né? Não sei como é que esse negócio de virar doutor da igreja. Mas todos os escritos de São João Paulo II, ele fez muitos escritos. Você pega, vai no vatican.va, você vê lá cartas apostólicas, exortações, motus próprio, homilias e é muita coisa. Fora as visitas. Pensa no homem profícuo, né? Não tô desmerecendo o Papa Francisco, mas se você puxar, é o Papa que tem muitos escritos. Aí dia 24, Santo Antônio Maria Claret. Depois dia 25, Santo Antônio de Santana Galvão. São Judas Tadeu e São Simão depois. Viu? Santo Antônio Maria Claret tem escritos também. Então, é um mês que, olha, rende bastante. Certo? Então, a gente não pode reduzir esses santos. Então, à medida que o tempo passa, é como se virasse uma espécie de... Não, o que eu estou falando é uma coisa inconsciente da nossa cabeça. Parece que o santo vira uma lenda, um mito. Fica para trás. Por quê? Porque é muito antigo. Você pega São João Paulo II, você vê registros de vídeo, ouve a voz, você, né? Tem gente que viu ele pessoalmente, acompanhou na TV e tal, e tudo e coisa. Agora, você pega São Francisco de Assis, tinha alguém gravando? Não. Ficaram os registros do que ele fazia, do que ele falava, como ele se comportava, como ele sofria com as atitudes dos irmãos que estavam chegando. Alguns queriam usar sandálias e ele era pé no chão. E ele achava isso absurdo, porque era necessário pobreza extremada, né? Só que aí é assim, tipo, ele pode, mas o outro irmão não consegue, né? Então, a nossa vocação sempre para em alguma fragilidade humana, né? Então, isso pro São Francisco estava achando que, se o irmão usasse sandália franciscana, né? Estaria ofendendo a Jesus, aí o amor não foi amado, ele tendo visões e tendo chagas nas mãos, né? Entende? Então, procure saber mais detalhes. A amizade dele com Santa Clara, né? O que seria de Santa Clara se não existisse São Francisco de Assis, essa amizade? E o que seria de Santa Clara se ela não tivesse, com a sua vida de Clarissa, né? A pobrezinha de Assis, amiga do pobrezinho de Assis, que teria inspirado uma vida religiosa para a irmã. Depois que eu fui descobrir, Santa Clara tem uma irmã que também virou santa, né? A irmã entrou na vida religiosa e também era santa. Então, imagina como reverbera, né? Então, não vamos reduzir. Ai, São Francisco de Assis, abençoa meu cachorrinho. Não, tudo bem, vai dar a bênção, vai, né? Mas vamos ver a vida de São Francisco. Inclusive, dando um pitaco um pouco mais longo, o carisma franciscano, juntamente com o carisma carmelitano, que são os dois carismas que eu acompanho, são os carismas religiosos que mais geraram santos. Tanto é que, pelo menos, acho que também acontece com os franciscanos, mas dos carmelitas é certeza. Existe uma data no calendário normal,
que é só para todos os santos da Ordem do Carmelo. E se não me engano, dos franciscanos é assim também. Existe uma data, que eu não sei, não me lembro, é muita data, né? Mas existe uma data dentro do calendário lá do carisma deles, que eles rezam para todos os santos franciscanos. Então, quais são os santos a partir do start de São Francisco de Assis, desse desejo, dessa, não é nem confraria, mas virou um movimento que a princípio era de leigos, né? São Francisco nunca foi padre, mas que movimentou bastante aquela região da Europa, fazendo até que outras pessoas se aderissem àquele carisma e virou uma ordem religiosa, né? Não sei se é assim que fala, né? Mas gera freis capuchinhos, geram, como é que é? Ordem dos Frades Menores, OFM, né? Agora eu já sei o que é o OFM, né? Então, Santo Antônio de Pádua, que é contemporâneo a São Francisco de Assis, chegaram até a trocar uns bilhetinhos, né? E São Francisco fica contente porque chamava Santo Antônio de meu bispo. Santo Antônio era formado padre, né? Ele podia fazer missa, certo? Isso é muito, muito ótimo para uma ordem. Tem outros, mas aí, né? Aí vem também São Padre Pio de Pietrelcina, né? Um dos santos, maiores santos do século passado, século XX, certo? Então, esses são os três, né? Digamos assim, São Francisco, Santo Antônio e São Padre Pio, que eu mais falo. Mas existem outros, né? Não é? Então, tem outros. O São Boaventura, o segundo pai da ordem franciscana, porque São Francisco de Assis foi um místico. Com as suas chagas, suas visões, ele dá o start do que são os franciscanos, mas são, se não me engano, é isso, né? São Boaventura é que é o pai na parte doutrinal, se não me engano. Ai, volta aqui com o livrinho. Ai, é muita informação, né? Deixa eu ver aqui a breve biografia do São Boaventura. Mas deve ser isso mesmo. Porque eu já falei de São Boaventura da data dele, né? Então, aqui não vai ter, mas o São Boaventura... Não, é aqui mesmo, peraí. Constituição da Ordem. Deixa eu ver... É, isso mesmo. Em 1257, quando tinha apenas 36 anos, Boaventura foi eleito ministro-geral dos franciscanos. Na cabeça de São Boaventura, ele pensava que São Francisco de Assis havia estabelecido um ideal incomparável à ordem, ou seja, tinha colocado leis, um estatuto. Hoje em dia chama-se estatuto. Mas, no entanto, sua organização era fraca e desde a morte de Francisco, um grande número de diferentes subgrupos havia surgido. Isso não era bom para a ordem. Então, ele desenvolveu um conjunto de regras a partir de 1260, que se tornou a Constituição da Ordem, por isso é chamado de o segundo fundador dos franciscanos. Então, quem funda primeiro é São Francisco de Assis, mas era leigo. E São Boaventura é quem estabelece o estatuto da ordem. Por exemplo, você vai lá na Canção Nova, existe um estatuto. Então, todas as novas comunidades têm um estatuto, algo que normatiza aquela comunidade ou aquela ordem, né? Então, São Boaventura também é um santo franciscano, né? Ele é OFM, isso eu lembro. E muito amoroso com a sua devoção à Nossa Senhora. Eu estou falando a partir, para quem quiser ter um livrinho, e com esse pequeno prefácio, Saltério à Virgem Maria, da editora Ave Maria, tá? De São Boaventura. Se não me engano, o doutor da igreja também, tá? Tá certo? Então, você que tem uma inclinação a conhecer mais... Olha, eu faço uma sugestão, assim, para vocês. Procure ter curiosidade, porque assim, a gente tem curiosidade de muitas bobeiras. Eu sou a pior pessoa para te dar esse tipo de assunto. E temos, aí para amanhã eu vou indicar um outro material, né? Aí eu comprei um material novo e lá diz mortificar o olhar, mortificar a curiosidade, não ficar procurando coisas inúteis, né? Elevar a alma.
Aí eu pensei, xiii, meu Deus, será que eu tenho que chegar lá pro padre e falar, padre, eu ficava vendo aqueles reality show. Não, teve ano que foi assim mesmo, bem no período do coronavírus. Teve um ano que eu sempre fui crítica de reality, né? E pra piorar ainda fui ver justo o mais raiz, assim, não é tenebroso, mas o mais baixo mesmo, de briga e tudo, que é a Fazenda, né? Até cheguei a fazer comentários aí em alguns áudios que você não vai mais saber porque eu bloqueei, tá numa pasta bloqueada. Mas tinha dias que eu tava, né, fazendo a leitura da palavra e comentando lá também da Fazenda. Então teve 2 anos seguidos que eu tava vendo. E aí, como é que eu tava vendo? Como eu não conseguia ver muito, eu acompanhava um perfil de resuminho. E aí, só que o cara ganha dinheiro com isso no Instagram. Ele fazia o resuminho da Fazenda e depois, quando chegava janeiro, fazia o resuminho do Big Brother. Aí chegou um momento, né, ouvindo a palavra, a pregação de Frei Gilson do Monte, fazer pare com isso, que isso, gente, ficar vendo briga, coisa baixa, né? Aí parei, né? Não é, ele não falou exatamente de reality, mas ele falou, vamos parar de seguir esses ídolos do sertanejo, ídolos não sei o que, da sofrência, música da sofrência. Assim, para que seguir esse tipo de gente para você se vestir, comprar o perfume, sei lá, dar mais dinheiro para uma pessoa que vazia, né? Aí eu parei e pensei, falei, não, vou parar com isso, né? Apesar que, infelizmente, quando eu vejo, eu tô vendo um pouquinho de um pedacinho logo depois da novelinha lá. Não vou mentir, né? Aí eu pensei, bom, já que é pra né, como eu sou uma pessoa muito curiosa, então a sugestão que fica é, procure, você gostou de um santo? Procure tudo o que puder a respeito do santo, não fique só na internet. Se você puder baixar uns PDF, e-book, ou até comprar o material, ou vai na biblioteca, né, enfim. O futuro talvez seja a biblioteca virtual mesmo, né? Infelizmente as bibliotecas físicas acho que não vai mais existir. A gente não tem mais espaço para guardar livro. Apesar que é idolatria do livro, né? Eita. Quem sou eu, meu Deus, né? Mas se você tem curiosidade, procure saber mais a história, por exemplo, da Ordem dos Franciscanos, para saber quais são os santos que passaram por lá, né? Então é interessante saber que São Boaventura, para mim então é interessante saber que São Boaventura é o segundo pai fundador da Ordem dos Franciscanos, porque ele estabeleceu um estatuto. Anacronicamente falando, usando um termo anacrônico, ele criou um estatuto, né? Mas o que é? Constituição da ordem. Mas são leis, assim, regras, né? De vida, como se comportar, o que fazer, o que vestir, o que é permitido, o que não é permitido. O que também não é permitido? Jamais entrar mulheres na ordem. Não pode entrar, porque pode gerar desejo da carne e tal. Eu lembro até hoje do filme lá do Marcelino Pão e Vinho. Porque aí, no meio de uma guerra feudal, lá da Idade Média, muitas pessoas são mortas no vilarejo e uma criança acaba sendo deixada na mão de uma senhora, que depois acaba deixando na mão de um frei, de dois freis, né, na historinha lá, freis franciscanos, e agora uma criancinha, um bebê inocente, aí foi entrar no mosteiro, o monitor, não sei o que coordena o povo todo, já, não, peraí, esse bebê é menina ou é menino? Se for menina, não pode, porque a regra não permite. Gente, mas é né, um bebê, mas não podia, de jeito nenhum. Aí eles olham assim, abrem lá a fraldinha. Ah, não, é um menino, não, tá tranquilo, pode entrar. Ele pode ficar com a gente. Porque se fosse menina, já tinha que dispensar para alguém da aldeia, né? Então, para você ver, né, como as coisas são. Então, existem regras inegociáveis, né? Tá, outra coisa. Então, o livro eu vou falar amanhã. O Pitaco Prometido que eu falei ontem, com relação às eleições, os eleitos do purpurado lá em Roma. Quando eu falo purpurado, estamos falando dos cardeais. Então, você deve estar sabendo que foram instituídos novos cardeais, né? E aí deu um bafafá na internet, porque foi desde gente conservador até quem não é tão conservador falando que não estamos aqui para converter ninguém a Jesus. Tá, e o senhor tá aí por quê, né?
Porque é o seguinte, o cardeal não quer converter, tem cardeais que não quer converter ninguém a Jesus. O problema é que Jesus vai incitar o Espírito Santo Paráclito, e entre leigos nós vamos estar nos convertendo a Jesus, né? Alguém apita no ouvido do cardeal, isso é opinião minha. Assim como existem curas, Jesus cura. Não duvide, gente. Jesus tem curado ainda. Pode ser por meio da intercessão de Nossa Senhora, num cerco de Jericó, numa adoração ao Santíssimo, você lá participando pela TV lá logo depois da missa do Clube da Evangelização, que vai ser hoje quarta-feira, né? Sempre tem adoração ao Santíssimo. Deus está me revelando que tem uma pessoa sendo curada de um câncer. Não duvide, porque depois o testemunho vem, alguém realmente está sendo curado, né? Jesus suscita pessoas reconvertidas ou novos convertidos a ele, com um ardor maior na evangelização. Então, até o cardeal falou bobeira? Falou, só que, desculpa, né, o cardeal, mas eu não me preocuparia tanto, porque é necessário rezarmos para que Jesus corra atrás, né, pedindo a intercessão Nossa Senhora pela conversão dos pecadores. Isso acontece assim como as curas acontecem. Mas a minha preocupação, e é o pitaco pessoal gostaria de compartilhar com vocês, é o seguinte. Para quem critica o Papa Francisco, fala mal do Papa Francisco, sim, Papa Francisco tem falado coisas mesmo. Coisas que eu não concordo. Por outro lado, eu vou dizer o seguinte, aí vem o pitaco. Eu vou fazer uma sugestão, caríssimos irmãos e irmãs, que vocês orem muito para o futuro Papa. Porque o Papa Francisco, ele já mostrou quem ele é, a que veio, como ele é. São 10 anos já, né? São 10 anos dele no papado, na cadeira de São Pedro. Beleza? Beleza, você tem que concordar porque é isso mesmo. Mas a minha preocupação é, com essa nova leva de cardeais, o que de fato tem me preocupado é quem vai ser o futuro Papa. Quem vai substituir Francisco? Porque se um cardeal desses que fala esse tipo de coisa sentar ali na cadeira de São Pedro, e certas pessoas, né? Nós sabemos, existem pessoas que não estão contentes com o Papa Francisco, né? Inclusive eu sigo uma pessoa, não quero denegrir a imagem de ninguém, então eu não vou falar quem é, mas eu sigo uma pessoa, eu acredito no trabalho evangelizador dessa pessoa, e essa pessoa sempre faz uma catequese apontando situações incômodas que o Papa Francisco tem falado, né? Eu sigo, de vez em quando eu até falo do trabalho dessa pessoa. Não é o pregador Anderson Reis, não, tá? Não é ele, é outra pessoa. É uma outra pessoa aqui do YouTube, tá no Instagram também, que faz catequese de 1 hora e tal, leigo, e, e eu concordo, realmente tem razão, né? As coisas que ele fala do Papa Francisco, as ações e algumas falas, realmente deixam a desejar, é uma situação muito triste. Mas, veja, pode piorar, é isso que eu tô querendo falar. Então reze muito. Vocês estão achando ruim certos cardeais terem entrado aí no purpurado? Pessoas, né, tal? Então, mas pode ser que um deles seja Papa, e aí, como é que vai ser? Tanto reclamou do Papa Francisco, e aí vem uma pessoa que quer desmontar por dentro, né? Ah, mas é inevitável. Veja, se a gente. Não é bem assim também, né? Se nós nos unirmos em oração, em mortificações, jejuns, quem sabe, né? Quem sabe? Na aparição de Nossa Senhora de Fátima, dizia: olha, estou avisando que a Primeira Guerra vai acabar. Por outro lado, se do jeito que a coisa tá, o povo não se emendar, não tomar uma atitude correta, vai acontecer a Segunda Guerra, que de fato aconteceu, né? E foi pior que a Primeira Guerra. Foi bem pior. Até nas intenções, inclusive. Foi a guerra que mais matou gente. E fora campos de extermínio, um monte de atrocidade e pesquisas científicas nefastas, né? Que reverberam até hoje na nossa vida atual, certo? Então, esses são os pitacos para hoje. Amanhã eu retomo esse assunto e falo de um livro que eu adquiri,
Na verdade, é um devocionário, tá? Não é um livro. E aí eu vou fazer a propaganda, porque tem a venda pela internet. Eu não comprei na internet, é porque a base deles é aqui em Curitiba mesmo. Aí eu achei, aproveitei, né? E eu gostei bastante. Bom, eu vou dar continuidade, então estou falando aqui breves relatos do pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, e eu estou com as obras completas dela na parte chamada Últimos Colóquios, caderno amarelo, do dia, que dia que é este? 16? Não. Ai. Estamos em maio, né? Não sei de que ano, mas... Olha, gente, eu vou falar um negócio. Eu não gosto de papel Bíblia, eu prefiro papel comum. Papel Bíblia, você mancha ele, derruba a água, por exemplo, ele esgruvinha tudo. E aí, para abrir aqui a página é difícil. Tá, dia 15 de maio. Então, os pensamentos dela. Havia-lhe falado de certas práticas de devoção e perfeição aconselhadas pelos santos e que me desanimavam. Quanto a mim, não encontro nada nos livros a não ser no Evangelho, só ele me satisfaz. Escuto com prazer esta palavra de Jesus que me diz tudo quanto devo fazer. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então sinto-me em paz, segundo sua doce promessa, e encontrarei descanso para vossas almas. Disse-me esta última frase, levantando os olhos com uma expressão celeste, e acrescentou a palavra pequenas, à expressão de Nosso Senhor, o que lhe deu um maior encanto ainda, e encontrareis descanso para as vossas pequenas almas. Essa parte dos últimos colóquios, se não me engano, é um material que as irmãs foram coletando a partir das conversas. Então tem muito do pensamento de Santa Teresinha, não que Santa Teresinha tivesse escrito. Então aqui dá para ver que Santa Teresinha é colocada em terceira pessoa. Alguém está escrevendo, vendo as expressões de Santa Teresinha. Outro detalhe importante que eu gostaria de deixar claro também, e que talvez muita gente se perde na questão do reducionismo da Santa Teresinha, que eu já falei do reducionismo de São Francisco, né? As pessoas querem fazer a novena para ganhar uma rosa, ou seja, exigem, rezam para Santa Teresinha, mas não tem a humildade e o carinho, porque Santa Teresinha é uma santa muito carinhosa, muito simples, muito querida, cheia de sentimentos, né, com relação a Jesus, ao amor aos céus, enfim. Então deveríamos ter mais cuidado com esta alma sensível que foi Santa Teresinha na Terra e está lá no céu. A pessoa vem e exige uma rosa. Será que eu vou ganhar rosa? Gente, a rosa é o menor das coisas que pode acontecer numa oração a Santa Teresinha, numa leitura da obra dela ou das obras completas. O que a gente tem que entender, e esse é um detalhe que eu acabei descobrindo fazendo a leitura, não li tudo, as obras completas, né? Estou tendo que fazer a leitura aqui para meditar um pouco, porque ela é simples, mas é profunda, da história de uma alma. Ela lia muito a palavra de Deus. E tinha um livro, tá? Ela tinha um livro que ela lia muito quando ainda estava na casa dos pais, A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Ela sempre cita em História de uma Alma quando ela é jovem. Então, veja, ela fala mesmo, ela não sentia muita vontade com a história dos santos ou de algum santo, ela achava um pouco enfadonho, porque o amor dela era totalmente focado em Jesus, e ela só encontrava isso nos evangelhos, na palavra, na Bíblia Sagrada. É isso que eu quero dizer. Então, aí vem, vamos para águas mais profundas. Você é devoto a Santa Teresinha, não fique no raso da novena a Santa Teresinha, que sempre acontece de setembro, né, final de setembro. Vá além. Tente descobrir algo diferente de Santa Teresinha. Vá mais além. E Santa Teresinha, aparentemente tão simples, mas aí que tá, né? Essa é o paradoxo de todos os santos. Não é nem a contradição, é um paradoxo. O santo é tão simples, tão... Às vezes você pode até ser Santa Teresa d'Ávila, você sempre vai descobrir alguma coisa diferente. Então, tente descobrir algo diferente de Santa Teresinha. Eu, falar a verdade, assim, minha relação com Santa Teresinha melhorou agora, né? Tadinha. A culpa não é da santa, a culpa é minha mesmo, né?
Mas meu primeiro contato com Santa Teresinha, que foi por volta de 96 a 98, e nesse período os restos mortais de Santa Teresinha, os restos mortais não, as relíquias, né? Aquele caixãozinho preto. Ele percorreu o Brasil. Eu não entendi, acho que foi o ano missionário, aí acho que São João Paulo permitiu, não sei, eu sei que os restos mortais, relíquias, passaram por aqui. E nesse período, até falava-se, olha, tá vindo, mas esse apelo do jornal, dos telejornais, nem me tocou no coração. A sorte, não, a bênção, né? A bênção foi que eu tinha uma colega que era monarquista e da TFP, que depois existiu, virou evangélica, que Deus converta essa alma, porque se converteu, assim, ela saiu da igreja católica por um motivo mais besta, desculpa falar. Não queria falar mal dela, né? Mas é por causa de um homem. Porque ela se apaixonou por um. Olha o que é a coisa, gente. Ela virou e depois desvirou também, disse que não é mais nada. Porque aí a vida dela degringolou. Mas ela era monarquista e da TFP, que não existe mais, que agora virou Arautos do Evangelho. A divisão da TFP foi o Arautos. Mas era uma ótima pessoa. Ela nos levou, eu e uma outra colega, para missa, tentou nos levar para a missa de Santa Teresinha, mas ela se perdeu nos horários. Chegamos aqui no Santuário de Santa Teresinha, em Curitiba, tinha acabado, cheio de rosas no chão e tal. Eu vi. Não, eu vi mesmo. Eu vi o caixãozinho preto. E ainda fiquei olhando, eu ainda não sabia. Depois que caiu a ficha, né? Nossa, gente, eram as relíquias de Santa Teresinha. Ainda eu senti vontade de tocar, mas fiquei. O coração tava tão duro que eu não toquei. E foi um período que foi bem punk, assim. Aconteceu 1 milhão de coisa errada, fiz 1 milhão de coisa errada na vida, me arrependo disso. E por conta disso eu tinha um outro colega, que era da linha mais esotérica, que estava tendo sonhos. Ele dizia que engraçado, eu me via no sonho vestido de carmelita, de freira, e tiravam foto. E aí eu achei um livro na época, por conta disso, né? Foi lançado um livro na época, biografia, era Santa Teresa de Lisieux, que eu achei tão bonito. Esse é um título de Santa Teresinha pouco conhecido, né? Mais conhecido é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, mas teve uma época que ela era mais conhecida como Santa Teresa de Lisieux. E aí eu mostrei esse livro e o rapaz levou um choque, porque diz que não, mas era aí falava, é umas bobeiras, aí falava que era a reencarnação de Santa Teresinha. Mó louco. Não, ele não era louco assim, mas é uma loucura assim, né? E, enfim, aí ele aconteceram algumas situações. Cheguei a comprar o História de uma Alma da Paulus, junto com essa biografia. Não entendi nada na época, porque eu tava bem fora mesmo. Eu tava perdidaça, assim. Acho que se eu morresse naquele período, eu ia parar no inferno. A verdade era essa. Mas, graças a Deus, a misericórdia de Deus é muito grande, né? Me deixou ver que eu tava bem feia na fita. E aí eu criei uma animosidade com a Santa Teresinha. Até alguns anos atrás, eu tenho o canal desse estilo desde 2018, aqui mesmo. Os áudios antigos tá tudo lacrado, né? Eu tinha falado que não tava com muita vontade, né, de rezar para Santa Teresinha. E esse ano calhou de, não, vamos voltar a fazer um contato melhor com Santa Teresinha, né? E aí tá dando certo. Então, parece papo papo besta, né? Pô, a guria, a guria brigando com a santa, gente. Pois é, eu brigando com a Santa Teresinha, tadinha da Santa Teresinha. Mas eu tenho descoberto coisas muito interessantes a respeito dela. Eu falei assim, gente, ela amava ler a Bíblia, de estudar. E é para ela entrava assim normalmente, né? Tem santo, muito interessante, tem santo que é místico, sabe da palavra, tudo mais. Tem visões, tem chagas, tem problemas, tem dores, né? Tem outros que já é outro nível, sabem da palavra, né? Mas assim, vindo da Santa Teresinha, eu fiquei muito contente. Então, isso eu gostaria de compartilhar também com vocês. Entende? Então, Santa Teresinha não pode ser colocada só na questão das rosas. Só porque ela prometeu que ia jogar rosas para as pessoas, ou porque ia dar um jeito na sua vida. A questão tá certo. Talvez você também não goste de história de santo. Mas se você é devoto de Santa Teresinha, obrigatoriamente você tem que descobrir um pouco mais dela.
E para mim não valeria mais a pena ter novamente só o História de uma Alma, porque eu senti falta mesmo. E é aí eu ouvindo umas pregações do padre Paulo Ricardo, o próprio padre Paulo Ricardo fala, parece que faltou alguma coisa quando você lê só a História de uma Alma. E aí ele também indica, ele também tem o da Paulus, obras completas, que eu sugiro bastante, né? Faço essa sugestão, que aí você conhece mais detalhes da vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha, inclusive aqui, além das fotos, ela, se não me engano, ela escreve poesia e escreve também peça de teatro, né? Então esse é outro detalhe importante. E eu convido a todos que estejam me ouvindo, se você ama Santa Teresinha, faz a novena dela, coisa e tal, não fique apenas no raso do santo. Vá mais a fundo, né? No caso dela, tem as obras completas. Por exemplo, uma santa que eu nunca esperava que eu ia ler. Porque eu já comprei de materiais de outros santos, que às vezes eu falo aqui, mas não dá vontade de ler, né? Santa Gertrudes de Elfta, eu tinha muita curiosidade, foi bom, mas não sinto aquela atração. Ainda sinto muito mais vontade de ler o Diário de Santa Faustina, né? Então você entende um pouco da vida dela e você vai se envolvendo se maravilhando com os detalhes, né? Então é isso que eu faço o convite, se maravilhar com as maravilhas de Deus no que se operou naquela pessoa, naquela pequenina alma, né? Ontem foi o dia do pobrezinho de Assis e hoje é a pequenina alma de Jesus. Esta alminha, como ela mesmo fala, né? Esta pequena alminha. Para alguns vai soar assim, pô, mas que chatice, né, Santa Teresinha? Ai, muito meloso isso. Mas tem gente que gosta de coisa fofinha, né? Então, por que que existe? Eu, por exemplo, sou uma enjoada mesmo. Tipo, às vezes eu gosto de um rockão assim, mas eu gosto muito de ver ilustrações fofinhas, né? Peter Rabbit e tal. Então, a gente precisa se conhecer nessa parte. Então, para mim, não incomoda esse tipo de linguajar. Eu conheço gente que já se incomodaria, certo? Então, talvez para sua penitência, você que não curte muito essas coisas pequenininhas, fofinhas, essa santinha tão fofa, né? Isso te incomoda? Sirva como penitência. Vai lá e lê para você ver. Vamos apostar que você não se converte em 10 palitos, né? Entende? Pode ser até um ato de mortificação. Ai, eu não gosto do linguajar de Santa Teresinha, mas vou ler, porque pelo amor a Jesus, né? Lembra de São Pedro, Senhor, em atenção à sua palavra, nós vamos até o mar, vamos jogar as redes, mas olha, no mar não tá para peixe, né? E Jesus lá, né? Vamos, Pedro, vamos, né? Beleza. Então agora finalmente vamos para a leitura da palavra de hoje, tá? Então fica o desafio para vocês, né? Tem um santo que vive martelando a tua cabeça. Então, Santa Teresinha sempre martelou minha cabeça, sempre, desde a década de 90 para cá. Sempre. Always, sempre. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou comprar essas obras completas. Eu não vou ficar no História de uma Alma. Aliás, tá faltando a biografia também, que eu acabei me desfazendo. Vou ter que comprar. Aquelas que chutam o balde, tem que buscar o balde, com água e tudo, né? Então, vou ter que comprar de novo aquela biografia, que é Santa Teresa de Lisieux. Aí, tendo em mãos, vou indicar para vocês. Já indiquei aqui, tudo da editora Musa. Excelente, maravilhoso. Né? Eu tenho boas recordações da biografia. Tá? Então, faz esse desafio. Né? Vai ser muito frutuoso para todos os sentidos e também, inclusive, para o santo que depois vai ficar vibrando lá no céu, né? Ah, consegui! Em nome de Jesus. Penso eu, né? Que é assim que Santa Teresinha deve estar sentindo. Bom, primeira leitura de hoje, livro de Neemias 2, versículos de 1 a 8. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração.
Fiquei muito apreensivo e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia estar... Como o meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: Que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: Se for do agrado do rei, se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: Quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: Se parecer bem ao rei, seja-me dada cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judéia, e também outra para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 136 ou 137, com o refrão: Que se prenda a minha língua ao céu da boca, e de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando com saudade de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza, cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Evangelho de hoje, Lucas 9, versículos 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhes: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o Evangelho do dia 1º de outubro, 26º domingo do tempo comum, Mateus 21, versículos 28 a 32. E aqui termina a quarta-feira, a leitura da quarta-feira. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo.